Olá, pessoal! A minha entrevistada de hoje é a Ana Carolina Schwank. Ela foi aprovada no concurso da PF para o cargo de escrivã e, além de policial federal, ela também é coach aqui no Estratégia Concurso. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Então, para a gente começar, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho. Meu nome é Ana Carolina Schwank, atualmente sou escrivã da Polícia Federal, mas a minha trajetória de concurseira, na verdade, começou em 2017, depois da minha formatura. Eu já era advogada, já tinha um bom currículo, era advogada numa multinacional, mas decidi que eu queria fazer concurso público. E aí eu fui à luta, quis a carreira policial, passei com 3 meses de estudo, já passei 2 meses, passei na Polícia Civil de Santa Catarina, passei na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que eu cheguei a fazer o curso de formação. Um ano depois eu passei no concurso da Polícia Federal. Então, você sempre mirou para a área policial, não chegou a tentar concursos na sua área de formação, em magistratura, em carreira jurídica? Não, nunca tentei. Eu tentei direto na área policial e hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito feliz na área que eu escolhi, não pretendo sair dela, gosto muito mesmo. Na verdade, eu coloquei na mesa todas as áreas possíveis de concurso público, fiscal, tribunal, policial, e eu queria uma área muito dinâmica, porque eu gosto de um serviço dinâmico. E aí acabei caindo na área policial e foi a melhor coisa que eu fiz. Ia te perguntar isso, né? O que te atraiu na área policial? Foi esse trabalho dinâmico? A sua família ficou com receio por ser área policial? Como que foi isso? Na verdade, a minha família nunca me apoiou para fazer concurso na área policial. Quando eu contei para o meu pai que eu ia fazer, disse, vou fazer concurso para a Polícia Federal. Ele me perguntou se eu não podia fazer um Ministério Público. Eu disse, não, eu não quero o Ministério Público, eu quero a área policial. Então, desde o início, a minha família não me apoiou. Depois que eu passei, que hoje em dia eu já sou policial, eles aceitam. Hoje em dia eles aceitam e eles concordam que eu fiz a melhor opção para mim. E aí eu queria que você contasse se você é gaúcha, né? Atualmente você mora onde? Quantos anos você tem? Para o pessoal te conhecer um pouco mais. Eu tenho 29 anos, eu sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, eu sou natural de Rio Pardo. Na verdade, hoje eu estou lotada em Belém do Pará, porque como terminou o curso de formação, a gente tinha várias opções para escolher. Eu queria uma capital, no fim eu dei muita sorte que eu consegui cair em Belém do Pará ainda, que é uma cidade ótima para morar. É norte, então assim, é completamente diferente de tudo que a gente tem aí no sul. No sul, sudeste é muito diferente, a cultura é diferente, o povo é diferente, é tudo muito diferente. Mas eu me adaptei bem em Belém do Pará, então hoje eu estou bem feliz aqui. Teve concurso de remoção também, eu não tentei sair para qualquer lugar, porque eu acho que para eu abrir mão de uma capital e ir para um interior precisa ter muitos benefícios e hoje em dia eu não teria isso no interior. Estou bem feliz em Belém do Pará, acho bem possível, mas o pessoal que vai fazer concurso para a Polícia Federal, por exemplo, PRF, tem que ter essa noção de que eles não vão voltar para casa tão cedo, que eles vão fazer esse rodízio primeiro, antes de voltar para casa. Tem que estar disposto, então, né, a mudar de cidade, do sul ir para o norte, enfim, fazer essas mudanças, às vezes até radicais, né? E que não é fácil, não é fácil. É uma parte do concurso que depois que tu tá empossado, tu tem que passar por isso, porque é uma escola. O norte do nosso país é uma escola. E aí eu queria que você contasse então um pouquinho mais sobre a sua preparação para concurso, né? Você falou que decidiu já de cara a área policial, mas como que foi em relação à sua rotina de estudos? Você, quando decidiu estudar, você ainda estava fazendo a faculdade, já tinha terminado, você estava trabalhando, né, no setor privado? Conta um pouquinho sobre isso também. Isso. Na verdade, quando eu decidi fazer concurso, eu ainda estava trabalhando. Eu comecei a me preparar, então, assim, eu trabalhava, tinha que treinar, eu fazia tudo ao mesmo tempo, então é tudo muito difícil. Eu era muito regrada. Então, eu começava o meu dia às 5 horas da manhã, 5:30, todo dia. Eu tinha tudo certinho, os meus horários do dia, alimentação, o que eu precisava fazer para conseguir completar o que eu precisava no dia. A minha preparação ela foi muito certeira, porque eu consegui fazer com que eu retesse a maior quantidade de conteúdo no menor espaço de tempo possível. Eu passei muito rápido, realmente, eu não tinha base de concurso público. Ontem eu ainda respondi uma aluna que ela me perguntou se eu era nerd. Não, eu nunca fui nerd, eu sempre fui uma aluna mediana, mas eu tenho um diferencial, é que eu sou muito esforçada. Então, quando eu decido uma coisa, eu vou atrás e eu consigo. Então, eu consegui essas aprovações por esforço, por acordar cedo pela manhã, por
fazer o máximo de questões possíveis. Eu estudei tudo muito certinho. Eu via que tinha muitos amigos meus que falavam que tinha um prazo para passar em concurso público. Eu nunca levei isso a sério, porque eu acho que não existe prazo. O Xande também, que é coach em estratégia, é outra pessoa também que eu uso como exemplo, porque ele passou muito rápido e também não existe isso de prazo. Então, ele decidiu que ia fazer concurso e passou em menos de um ano. E no meu caso, que foi um ano, é a mesma coisa. Eu tinha amigos, colegas que passavam 3 anos, 4 anos estudando para concurso e não existe um prazo, gente. Então, assim, é só dedicação. É dedicação, disciplina, foco. É um conjunto de coisas que faz com que a pessoa passe no concurso. E tudo isso, eu não sei te explicar como foi uma virada de chave, porque eu era advogada, eu adorava advogar, mas eu quis fazer concurso público e na hora que eu decidi isso, eu fui atrás sem nem pensar em outra possibilidade. Então, eu não pensava em não passar, eu não pensava em, o que vai acontecer se eu não passar, se acontecer alguma coisa, não pensava em outra possibilidade, só pensava em passar. Então, deu tudo muito certo, mas a minha rotina era muito regrada. E aí foi um ano, então, de preparação, até ser aprovada na PF. Você teve antes outras aprovações, mas até a PF foi um ano de estudo. Isso, até a PF foi um ano de estudo. Nesse meio tempo, eu acabei passando nesses 2 concursos e acabei depois fazendo o concurso ainda, fazendo a academia de polícia do Rio Grande do Sul, porque seria um cargo que eu iria assumir caso eu não passasse na PF. Mas até então, isso não passava na minha cabeça. Passei na PF e fui atrás. Mas caso acontecesse alguma coisa rodar no psicológico, é que, na verdade, o concurso da PF ele é muito extenso. Então, eu queria ter um plano B. Nesse caso, eu acabei assumindo a Polícia Civil por causa disso, porque a gente não sabe o que pode acontecer nas outras fases, né? Então você chegou a assumir o outro também, o outro concurso. Eu não tomei posse, porque no dia da posse foi o início da minha ANP. Eu fiz todo o curso de formação, foram 6 meses, fiquei de estágio na delegacia, tudo mais, mas eu não tomei posse. Eu tive que escolher, optar entre um e outro. Entendi, mas então, quando você estava estudando para o concurso da PF, você continuou, então, conciliando com outras atividades, você não se dedicou integralmente a estudar? Na verdade, assim, a minha trajetória ela começou em setembro de 2017. Em dezembro de 2017, eu passei na Polícia Civil de Santa Catarina. Em fevereiro, eu passei na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E em maio, eu pedi demissão da empresa que eu estava trabalhando para me dedicar só à PF. Então, de maio até setembro, foi dedicação total para a PF. E aí, como que você fazia aí também um pouquinho, ou contando um pouco mais, em relação a matérias de estudos, a carga horária, você levantava bem cedo, né? Mas você chegava a cronometrar as horas líquidas. Conta também um pouquinho sobre essa etapa. Eu calculava, eu sempre calculava as horas líquidas, porque eu queria saber quanto que eu estava rendendo no dia. Então, às vezes, dava 6 horas líquidas, 7, 8, já cheguei a bater 10 horas líquidas, então teve dias, assim, que eu bati muito, muito mais. Claro, tem concurseiro que fala, estudei 13 horas líquidas, 12 horas líquidas, isso é muito difícil. Até porque eu sei, eu já estive nesse lugar, então eu sei que 10 horas líquidas é uma coisa absurda para um dia. Então, eu estudava, calculava minhas horas líquidas, mas para saber para mim como eu estava indo, se eu rendi bastante no dia, se eu não rendi. Começava o meu dia muito cedo, iniciava fazendo revisões, porque eu não deixava revisões para trás, nunca. O meu foco eram as revisões. Então, eu já iniciava o dia nas revisões. Fazia questões do dia anterior. Então, eu tinha tudo muito bem certinho, assim. Eu já fazia, era revisões, depois eu fazia as questões da matéria que eu tinha visto no dia anterior. E aí, lá pelo meio da manhã, que eu iniciava os meus estudos de verdade. Então, eu iniciava os estudos, quando eu estava exausta, eu saía para treinar. Porque não adianta, né? Concurseiro da área policial tem que treinar, sempre. Corrida, barra, tudo que for possível tem que ir na academia para fortalecer os músculos. Então, é inevitável, tem que conciliar as duas coisas. Durante o dia eu ia fazendo questões, eu nunca fiz resumo, eu estudava pelos grifos do PDF. De início eu fiz resumo, na verdade. No início eu fiz, só que eu demorava muito tempo fazendo um resumo. E eu sou uma pessoa assim que eu vejo que tô fazendo uma coisa errada, eu já mudava rápido. Então eu vi que aquilo não ia me levar adiante. Parei de fazer resumo. Eu nunca não fiz resumo mais. Fazia uns esquemas de vez em quando, transformava assim 30 páginas em 3, e aí a partir dali eu fazia as minhas revisões. Fazia muitas questões, muito simulado. Simulado, o mínimo era todo domingo, mas na reta final eu cheguei a fazer 3 simulados na semana.
Então, assim, o meu diferencial foi a persistência e a disciplina, porque eu não sou nada acima da média. Eu acho que você tinha um planejamento também, né? Você foi muito bem planejada, organizada de como estudar. Você falou, né, que começava pelas revisões. E aí eu queria saber também, você falou que fazia uns esquemas, então você fazia mapa mental para conseguir memorizar. Quais eram suas táticas de memorização? Na verdade, eu comecei a fazer mapa mental na minha reta final. Porque como eu tinha as revisões, todas elas, eu fazia 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60, 90 e 120. Então, eu tinha 7 revisões programadas certas. Quando chegou nos 120 dias da revisão, eu já tinha decorado tudo aquilo que estava na minha revisão. O que eu não tinha decorado, não tinha mais saída, né? Porque chega um momento que a pessoa já pensa, como eu vou continuar estudando? Porque eu já tinha decorado os meus grifos, né? Já tinha decorado todos aqueles esquemas que eu tinha. Então, a partir dos 120 dias, do que já tinha chegado no fim, eu comecei a fazer mapa mental daquilo que eu ainda não tinha decorado. Era mais uma coisa que eu colocava como se fosse uma revisão, mas na verdade era o meu mapa mental. Então, na reta final, realmente, os últimos meses, eu tinha mapas mentais também. E aí, em relação à quantidade de matérias por dia, você tinha uma quantidade fixa diariamente para estudar ou isso variava? Não, eu tinha assim o meu limite. Eu nunca consegui estudar mais de 1h30 líquida de cada matéria, porque depois de 1h30 já não rendia. Como eu queria ser muito objetiva, eu sempre fui muito objetiva, mas eu queria ser mais assertiva nos meus estudos, eu estudava no máximo 1h30 de cada matéria e pulava para outra. Deixava o que tinha estudado. Na minha época não tinha trilha, né? Porque hoje em dia os alunos estão com tudo na mão. Eles têm trilha estratégica, eles têm o percentual de tudo, de cada matéria. Na minha época não tinha trilha. Eu montei meu ciclo, estudava por ciclos e estudava no máximo 1h30 de cada matéria por dia. Então, às vezes eu estudava 2 matérias, às vezes eu estudava 3, às vezes eu estudava uma, dependendo do dia. Então, tudo era variável. Eu não tinha um número mínimo de matérias. E você comentou aí das trilhas, como que você conheceu o estratégia? O meu estudo sempre foi pela estratégia. Só que não existiam as trilhas na época que eu estudava. Eu tinha os PDFs de estratégia, estudava pelos PDFs, todos no computador, e eu não tinha um direcionamento. Hoje, os alunos têm tudo pronto, né? Porque eles pegam a trilha, eles sabem tudo que eles têm que estudar no dia e o roteiro que eles têm que seguir. Então, é um estudo muito mais fácil e direcionado. Na época, eu não tinha isso. Tinha que eu mesma montar o meu cronograma. E além das trilhas, tem a opção do coach também, que você é coach de estratégia, até se quiser comentar um pouquinho sobre isso, né? Como o coach pode ajudar também nos estudos. Eu vejo assim que faz muita diferença. A maioria dos alunos que começa a estudar, eles não sabem nem como começar, porque eles recebem a trilha, tá? Os alunos que não têm um coach, eles recebem a trilha e não sabem o que fazer com a trilha. Se eles não olham um vídeo de alguém falando, se eles não têm um direcionamento do coach, eles não sabem como começar. Eles não sabem como colocar as revisões, eles não sabem, apesar de tu ter um direcionamento, eles ficam perdidos. Então, com o coach, eles conseguem fazer tudo isso, eles conseguem unificar a trilha com o maior rendimento deles. E tem gente que às vezes já está há bastante tempo estudando, mas está errando e não sabe onde está errando, e o coach também tem esse olhar distante, né, de identificar e fazer a pessoa melhorar e mudar as estratégias. É isso aí. A maioria, na verdade, que tá, assim, os concurseiros alto nível, né, que já não passaram por detalhe, eles têm, às vezes, é uma coisa mínima que a gente consegue, de fora, a gente consegue ver o erro deles. Mas eles, de dentro, eles não conseguem ver. Então, assim, é muito legal o programa de coaching de estratégia. A gente estava falando também dessa parte objetiva, né, do estudo, mas e a discursiva? Era uma coisa que você também se preocupava, fazia redação constantemente, diariamente? Como que era? Eu fazia. No mínimo, todo domingo eu fazia uma redação. A minha discursiva, na verdade, eu tentei pegar sites de correção, mas eu acho tudo muito subjetivo para dar uma nota, uma discursiva. O que o CESP quer? Eu estou falando de PF agora, tá? A banca CESP, eles querem argumentos. Então, como eu estudava para as discursivas? Eu pegava um assunto do momento, fake news, fazia um lado de prós e contras daquele assunto. Eu tinha uma ficha com tudo aquilo, argumentos prós e contras, e aquilo eu dava uma revisada, dava uma olhada. Chegava na hora que chegasse uma redação com esse tema, eu tinha os argumentos os mais fortes possíveis, prós e contra, e eu decidia qual que eu ia usar na redação. Então eu usava, na verdade, eu tentava
coletar argumentos de cada assunto. Realmente tem muito concurseiro que às vezes fica muito focado no objetivo e esquece dessa parte, não pode esquecer porque conta bastante também, né? Então você teve essa preocupação desde sempre. Desde sempre. Todo domingo, pelo menos, eu fazia uma redação. E aí, em relação ao TAF, você falou também que se preocupava, né, com a parte física, em fazer exercícios, uma boa alimentação. Como que foi essa experiência para você na prática? Eu vou contar uma história agora meio triste, mas é que é muito real. Quando eu comecei a minha preparação para concurso, eu fiz o da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu passei no concurso, mas eu comecei a treinar para o TAF logo depois que saiu o resultado da Polícia Civil de Santa Catarina. E aí eu vi que eu não tinha condições nenhuma de passar naquele TAF. Eu nem fui fazer a prova do TAF de Santa Catarina, porque eu não conseguia completar a corrida. Ali, para mim, foi um divisor de águas, porque eu vi que eu não ia conseguir passar num concurso sem me preparar para o físico. Foi ótimo, na verdade, foi uma reprovação que foi Na verdade, não foi uma reprovação, eu desisti. Acabei desistindo porque eu ia gastar dinheiro para ir até Santa Catarina e eu não ia conseguir completar a prova. E eu lembro que o meu treinador, no dia que eu fiz a corrida e não consegui completar, ele me disse: Ana, desiste porque nessa tu não vai conseguir passar. Foca na próxima. E a próxima eu já estava imaginando que seria a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eu comecei a me preparar de verdade depois da Polícia Civil de Santa Catarina, que foi em dezembro de 2017. E aí eu entrei na natação para PF, eu comecei a fazer mais corridas, eu comecei a ir mais na academia, regular a alimentação, porque eu vi que se eu não focasse, eu ia ter reprovação atrás de reprovação no TAF. E aí conta bastante também, né? Acho que todas as etapas a gente tem que se preocupar, né? O concurseiro, aliás, tem que se preocupar porque pode ser eliminado se descuidar, né? Mas aí quando você fez o TAF da PF, aí foi mais tranquilo. Eu já estava bem mais preparada, porque eu já estava batendo o mínimo na natação, eu já estava conseguindo correr com mais facilidade. Eu nunca fui uma pessoa do esporte, assim, de fazer muito esporte. Nunca fui. Eu fazia academia normal. Como o TAF ele é tão diferente, tem o salto, tudo isso acaba... É completamente diferente de uma academia, né? Então, a gente tem que se preparar pro TAF. E aí, como que é a experiência do curso de formação? O curso de formação. Eu acho engraçado que tem muita gente que tem dúvida sobre o curso de formação, né? Eu só falo, foque em estudar primeiro para depois pensar no curso de formação. Mas o curso de formação, assim, ele é bem pesado. Eu fiz o curso de formação também da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas não dá para comparar com uma Academia Nacional de Polícia, que é completamente diferente. O curso de formação ele é super pesado, é uma pressão psicológica, é muito desgaste físico, é um desgaste emocional muito grande, porque a gente fica longe da família, né, muito tempo. Ele é um preparativo real para a vida policial. É uma experiência completamente diferente. E agora, analisando aí essa trajetória, né, de estudos, o que você consegue identificar como erro e como acerto? Olha, de acerto, acredito que seja esse planejamento de todos os dias. Eu não pensava no que eu ia fazer no outro dia. Eu já tinha tudo esquematizado no que eu ia fazer. Então, eu acordava, tinha meu dia inteiro planejado. Nunca cheguei um dia, acordei e pensei, que matéria eu vou estudar. Eu nunca tive isso. Eu sempre tinha tudo muito certinho do que eu precisava estudar. Então, eu acho que esse foi o meu maior acerto. Outro maior acerto que eu falo para as pessoas, porque tem muita gente com medo de simulado, é fazer muita prova. Então, eu cheguei no dia da prova sabendo exatamente o que eu tinha que fazer para passar. Eu já sabia exatamente a matéria que eu ia começar, a matéria que eu ia finalizar, quando eu ia fazer redação, o tempo que eu tinha para cada coisa. Para mim, era muito bem cronometrado e muito certinho o que eu ia fazer. Eu só cheguei assim na prova porque eu fiz muito simulado. Foi o meu maior acerto, foram os simulados e o planejamento. O maior erro, acredito que tenha sido no início dos meus estudos, que eu tentei fazer resumo. Porque eu vejo que muita gente tenta fazer resumo e quer ter caderno bonitinho e organizado, quando na verdade vocês têm que ser objetivos, o mais objetivo possível. O nosso objetivo é acertar o máximo de questões numa prova de concurso. Então, a gente precisa ser objetivo. Não adianta ter um caderno lindo, maravilhoso, todo colorido, quando na verdade aquele caderno não vai te passar no concurso, né? Então, eu acredito que o meu maior erro do início foi ter sido começado a fazer resumo, mas isso eu consegui abonar muito rápido. E a gente conversando aqui, eu sinto que você é uma pessoa bem planejada, né? Como você contou aí sobre os seus métodos, bem determinada, mas mesmo assim a caminhada não é fácil. Você teve alguma maior dificuldade? Chegou a pensar algum momento em desistir? Pensei várias vezes em desistir. Na verdade,
Toda vez, até escrevi hoje no Instagram ainda sobre isso, que eu tinha meios de conseguir manter o meu foco. E um dos meios que eu usei também foram por livros. Tem muito livro motivacional que mostra pra gente que quando a gente age, a gente consegue aquilo que a gente quer. Eu tive muitos momentos na minha preparação que eu pensei em desistir. Às vezes a gente faz um simulado que vai super mal. Reta final, eu cheguei a fazer 37 questões líquidas no simulado. Isso é muito pouco para quem já está muito preparado. Tive momentos que eu pensei em desistir. O pior momento que eu pensei em desistir foi quando o meu ex-noivo ele entrou no hospital. Ele foi no final da minha preparação, ele foi diagnosticado com linfoma. E aí a gente teve que morar no hospital por 4 meses. E isso foi 1 mês antes da prova objetiva da PF. Nesse momento que a gente entrou no hospital, eu pensei em desistir, pensei em abandonar tudo, mas graças a Deus eu não abandonei, porque deu tudo muito certo. Eu tive vários momentos que eu pensei em desistir, mas graças a Deus eu não desisti, né? Fiz as escolhas certas. E aí não desistiu, foi aprovada, então eu queria que você contasse, né? Qual foi a sensação de ser aprovada? Na verdade, eu nem acreditei quando eu fui aprovada, porque, na verdade, eu fiz 67 questões líquidas na prova. Eu não tinha a mínima noção. Quando eu corrigi a minha prova, eu olhei aquilo e eu achei muito pouco, porque quem faz simulado sabe que 67 questões líquidas é muito pouco. Mas aí eu olhei aquilo e disse, tá, tudo bem, 67 questões, eu fiz o meu máximo. Foi quando eu corrigi a minha prova, eu pensei nisso. Aí quando eu coloquei nos sites que já estavam fazendo rankings de como as pessoas tinham ido, eu vi que eu tava em, sei lá, eu tava em 10º, uma coisa assim. Eu disse, não é possível. Não pode ter sido tão baixa assim a nota de corte. E no fim eu fiquei muito bem colocada. A nota de corte foi muito baixa, foi 49 questões líquidas. Eu tinha feito 67, o máximo na redação. Então eu tava no topo, sem nem imaginar que eu tava no topo. E aí quando veio o resultado oficial, porque até então era extraoficial, eu achei aquilo inacreditável. Eu disse, era para ser, porque pouco ponto, eu não imaginava aquilo. Não imaginava aquilo, porque nos simulados a gente fazia 80 e poucas questões líquidas, 90 e poucas questões líquidas, e mesmo assim tu não estava tão no topo assim. Então foi inacreditável. Uma surpresa, né? Eu estava comentando antes de começar a gravar, né, que você acha que no objetivo, então, ficou em 21º, mas o resultado final ficou em 13º, né? Isso. Eu fiquei em 13º no resultado final. Caíram 7 pessoas no TAF. Por isso que eu falo que o TAF é muito importante. 7 pessoas na minha frente caíram no TAF. E isso, assim, é muito triste. Para quem tá... Como a gente começa o TAF em grupo, eu acho que a última prova da PF, pelo menos no meu grupo, foi mais de 50% de reprovação. E isso é um percentual muito alto para uma reprovação. Mas você pelo menos subiu, né, na colocação, então você se destacou e ficou até melhor no resultado final. Sim, consegui. E como que você acha que o Estratégia também te ajudou, né, nessa caminhada de concurseira a conseguir essa aprovação? Eu sempre indico o material de estratégia porque foi essencial, porque eles têm todo o material resumido num PDF, né? Não tem que procurar nada além. Eu vejo muita gente assim procurando, quer estudar por livro, quer pegar um cursinho pegar um cursinho de cada uma videoaula de cada lugar, né? E o Estratégia ele tem tudo no PDF. Então ele é muito objetivo, ele tem todo o material resumido, tem tudo que vocês precisam para passar, tá no PDF do Estratégia. Então eu acho o Estratégia foi essencial. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, você até como coach, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os concurseiros que buscam uma aprovação, que estão também nessa caminhada. A gente acredita que a minha mensagem final é para vocês não desistirem. Tem muito concurso bom vindo por aí, tem muita coisa boa para acontecer. Eu até falo assim, não se preocupem tanto com notícias que saem na imprensa ou que não vai sair concurso. Na minha época também saía isso, de que não ia sair concurso tão cedo. Saiu muito concurso, vai sair muito concurso. Então, assim, não desistam, porque às vezes vocês estão a um passo da aprovação e vocês desistem. E aí vai por um outro caminho que não era para ser. Não desistam, continuem firme e forte nessa trajetória. Vale a pena, vale o tempo perdido, que na verdade não é um tempo perdido, tá? É um investimento em vocês. Vale muito a pena. Então, continuem firme. É isso aí, Ana. Eu queria te agradecer mais uma vez, né, por ter topado dessa entrevista, compartilhar aí um pouco das suas experiências, para ajudar e motivar quem também busca uma aprovação. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada, eu que agradeço. A Ana também respondeu a nossa entrevista escrita, que está no site do Estratégia. Então, entra lá, estratégiaconcursos.com.br.
e aproveita para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!